Boa tarde, meus alunos. Hoje iremos falar sobre as revoltas. Vamos ler juntos? No período da exploração das minas de ouro, ocorreram muitas revoltas. Essas revoltas marcaram a história, umas pela violência e outras pela formação dos ideais da independência, que aconteceria alguns anos mais tarde. A revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. Teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. A Companhia de Comércio do Maranhão comprava os produtos da região abaixo de preço e vendia aos Portugal e vendia os produtos que vinham desse por mais um preço alto. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Manuel Beckman, fazendeiro muito rico e respeitado na região, muito rico e respeitado na região, foi o líder dessa revolta que traz o seu nome. Os colonos acabaram com a campanha, porém, o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais líderes. Beckman foi condenado à forca. Que foi? A Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais. Aconteceu em Minas Gerais entre 1708 e 1709, entre os paulistas e emboabas, forasteiros, gente que vem de fora. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Entretanto, muitos colonos de regiões diversas do litoral dirigiram-se para o local assim que souberam da descoberta das minas de ouro. Com isso, foram formando os dois grupos inimigos que entraram em violentos combates, o dos paulistas, chefiados por Manuel Borba Gato, e o dos emboabas, chefiado por Manuel Nunes Viana. Os emboabas prepararam uma emboscada para os paulistas, e muitos morreram. Os paulistas tiveram então que dividir a exploração das minas com os habitantes da região. Dessa forma, muitos paulistas saíram à procura do ouro em outras regiões da colônia. Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710. Em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e a consequente crise da economia açucareira haviam lançado a aristocracia rural da vila pernambucana de Olinda em dificuldades econômicas, ainda que mantendo seu poder político. Mesmo Recife se tornando o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido ao poder da aristocracia olindense. A emancipação de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, bancados pelos comerciantes recifenses, apelidados de mascates, gerou revolta nos olindenses, dando início à Guerra dos Mascates. O governo português, por meio do governador nomeado Félix José Machado, pôs fim ao conflito, mantendo a independência de Recife e tornando o ano de 1711, na capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, 1720. Ocorreu em 1720 em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, nos estados de Minas Gerais. Em 1720, as autoridades portuguesas proibiram a circulação do ouro em pó em todas as regiões de mineração. O minério só podia ser negociado depois de ser fundido, selado e quitado, descontado 1 quilo de seu peso para o pagamento de impostos à coroa, na casa de fundição. Os mineiros, chefiados por Felipe dos Santos, revoltaram-se, exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundição e diminuísse os impostos. O conde de Assumar, nome de Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, sem condições de enfrentar os revoltosos, negociou algumas propostas, procurando ganhar tempo. Mas assim que recebeu os reforços, reprimiu violentamente a revolta, queimando casas e fazendo muitas prisões. Seu principal líder, o português Felipe dos Santos, foi considerado à morte, enforcado e esquartejado. Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, 1789. Ocorreu em 1789 em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e tinha como objetivo principal a independência dessa capitania. Algumas pessoas achavam
que era preciso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio, que não obedecesse às ordens de Portugal. Reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república capitânia. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis, componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou-os aos governos de Minas Gerais, Visconde de Barbacena. A derrama, a cobrança dos impostos atrasados, foi suspensa e os inconfidentes presos. Tiradentes, chefe do movimento, foi condenado à morte e no dia 21 de abril de 1792 foi enforcado e esquartejado, e as partes do seu corpo foram colocadas em poste ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as minas em Vila Rica, como exemplo para que não houvesse mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates na Bahia, 1798. Sendo considerado a mais social das revoluções do período colonial, pela participação de homens livres e pobres, a Conjuração Baiana surgiu da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, após sua transferência para o Rio de Janeiro, em 1763, aliado à forte tributação exercida pela metrópole, influenciados pela Revolução Americana e Francesa, além da rebelião escrava que havia acontecido na ilha de São Domingos, atual Haiti. Começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais à Revolução: libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república, acabar com a escravidão, melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, aumentar o soldo de soldados. Os principais líderes da Conjuração foram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, razão pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida por Revolta dos Alfaiates. Mais uma vez, um traidor contou ao governo a hora, o dia e o local que iria ser realizada a reunião, e a revolta foi descoberta. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros expulsos do país, e 4 foram condenados à morte. As autoridades portuguesas aplicaram apenas mais duras nos membros mais pobres do movimento, enquanto apenas mais brandas nos membros mais ricos. Os 4 líderes citados acima foram condenados à morte. Vou pedir para vocês estarem fazendo a página 131, tá bom? Um beijo.